Glória a Deus, boa noite, igreja, que a paz do Senhor esteja com todos. Estão todos bem, para a glória de Deus? Glória a Deus por isso, amém, glória a Deus. Como eu disse aqui pela manhã, irmãos, primeiramente, eu gostaria mais uma vez de estar parabenizando todas as mamães que estão aqui hoje, as mamães da nossa igreja, Comunidade Batista da Paz, de todas as mamães da cidade de Viçosa, talvez alguma mamãe que esteja nos acompanhando pela internet. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma de vocês, amém? Sabemos que é um chamado precioso de Deus para as mamães, educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor, então nós estamos cuidando de algo que não é nosso, mas na verdade os nossos filhos são do Senhor. E é um papel importante, não só das mães, mas também dos pais, educar os seus filhos, aqui como a irmã disse, nos caminhos do Senhor, para que sejam grandes homens e mulheres de Deus nessa terra. Amém? Que eles possam cumprir o chamado que o Senhor tem para cada um deles. E glória a Deus pela vida de vocês, Fiquem à vontade, que o Senhor possa falar com vocês aqui nessa noite. E continuando, irmãos, já a gente vai ler o texto, para a gente poder assentar. Falando ainda sobre mãe. Algo que é muito difícil, não é verdade? De descrever ou explicar o amor de uma mãe para com seu filho. Quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando. E quem é pai também sabe, porque o amor do pai para com seus filhos também é algo gigantesco, que não dá para se expressar. E eu queria fazer duas perguntas para as mamães que estão aqui hoje. Quem é mãe aqui? Levanta as mãos, fazendo um favor. Várias mamães. Glória a Deus. Eu queria fazer duas perguntas para vocês. E para os papais também. Você seria capaz de dar a sua vida pela vida do seu filho? Sim. Eu creio que o amor de uma mãe é tão profundo, tão forte, que ela sim é capaz de entregar a sua vida pelo seu filho. E eu queria fazer uma segunda pergunta. Você seria capaz de entregar a vida do seu filho pela vida de uma outra pessoa? Ninguém de nós, irmãos, seríamos capazes de fazer isso. Para muitos, o amor de mãe é considerado o maior amor que existe. De fato, é um amor gigantesco. Mas nada se compara ao amor de Deus para conosco. O amor de Deus para com nossas vidas, nada se compara ao amor que o Senhor tem para conosco. Eu confesso, irmãos, que quando o pastor me chamou para trazer essa palavra aqui hoje, eu já estava com uma mensagem no meu coração há algum tempo. E quando ele me chamou, quando ele me convidou, eu logo pensei, já vou preparar essa mensagem que já está aqui. O Espírito Santo já está aqui preparando no meu coração. Mas ao mesmo tempo, no período de oração, para poder preparar e trazer a mensagem, eu senti muito forte o Espírito Santo me conduzindo para outro caminho. Ou seja, a mensagem que eu tinha em mente não era a mensagem exatamente que o Senhor queria trazer hoje. E eu em oração, eu entendi claramente o Senhor falando comigo. E Ele dizendo, fale do meu amor. Irmãos, eu queria dizer para nós aqui hoje, para todos que estão aqui presentes, Deus, o Senhor, nos ama tremendamente. O Senhor te ama tremendamente. Nós precisamos ter esta convicção de que o amor de Deus para conosco é real, é majestoso, é gracioso. Amém? Vocês creem nisso, irmãos? Vocês querem desfrutar deste amor? Vocês querem desfrutar deste amor maravilhoso do Senhor todos os dias nas suas vidas? Porque eu quero te dizer, este amor está disponível para nós. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Eu vou estar lendo na versão Nova Almeida atualizada. Romanos capítulo 8, versículo 31. Vai dizer assim a palavra de Deus:
Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por amor de todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Te agradecemos, Pai, porque o amor do Senhor está sobre nós aqui agora. Podemos sentir, Pai, o amor do Senhor. Sabemos que temos um Pai que nos ama, um Pai que está conosco em todo o tempo. Nós te pedimos, Espírito Santo, fale conosco. Pai, fale conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos, fiquem à vontade. Que Deus nos conduza nessa palavra, neste momento. Irmãos, neste texto que acabamos de ler, Paulo está concluindo a primeira seção da carta que ele escreve aos Romanos. Esta carta foi destinada a cristãos que estavam em Roma. E Paulo então está concluindo toda uma argumentação que ele começa desde o capítulo 1 até o capítulo 8. Os demais capítulos ele vai tratar de outras coisas, como a ação de Deus para com o povo de Israel. E no final da carta ele vai tratar sobre algumas ações práticas, alguns conselhos práticos para a igreja. Mas do capítulo 1 ao 8, ele vai tratar sobre o poder do Evangelho e a ação graciosa de Deus na justiça, santificação e glorificação do crente. Vamos ler Romanos 1, 16, 17. Romanos 1, 16, 17. Ele vai dizer assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Irmãos, Paulo aqui está nos dizendo que o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, a palavra de Deus é poderosa para transformar as vidas. Se tem algo neste mundo que pode transformar a vida de uma pessoa, que pode libertar, que pode transformar uma cidade, uma nação, o mundo inteiro, é a bendita palavra de Deus. Ô canetinha, deixa ela aqui. Amém, irmãos? Nós devemos valorizar, irmãos, essa palavra. Essa palavra tem poder, ela é poderosa. O Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para nos salvar, assim como Ele tem feito. Outra coisa também que ele diz, que o justo viverá pela fé. Somos salvos, irmãos, não pelas obras, mas pela fé em Cristo, pela graça de Deus. Somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Isso então Paulo aqui já está, logo no capítulo 1, fazendo esta argumentação para a igreja em Roma. Paulo também enfatiza sobre a condição miserável do homem, afirmando que todos pecaram
e precisam desesperadamente de um Salvador. Pois o homem por si só não tem condições de pagar pelos seus pecados. Romanos 3:23, ele vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo nessa terra, irmãos. Não há ninguém que não cometa pecado. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos realmente, desesperadamente, da graça, misericórdia de Deus. Precisamos clamar ao Senhor todos os dias, para que Ele realmente venha a nosso favor. Só há um ser humano, uma pessoa, que pisou nessa terra, que se esvaziou da sua glória e se tornou em carne e osso como nós, que viveu toda a sua vida, 33 anos, cumpriu seu ministério, sem cometer um sequer pecado, sem cometer uma só falha. E essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Por isso, irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa condição e realmente entregar as nossas vidas ao Senhor. Saber que precisamos do Senhor, é Ele quem nos justifica, é Ele quem perdoa os nossos pecados, é Ele que tem poder para transformar as vidas. Paulo também vai dizer que aqueles que permanecerem no pecado receberão como juízo a morte eterna, mas que a salvação é um dom gratuito, um presente de Deus, disponível para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Romanos 6:23, ele vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, precisamos viver pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. O nosso Deus é um Deus gracioso, um Deus que entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Que possamos realmente ter isso em mente em todo o tempo. Eu não sei qual tem sido as suas lutas, não sei qual é a sua situação hoje diante de Deus, mas eu te digo, a esperança para aqueles que estão perdidos, a esperança para aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor. Entregue-se ao Senhor e seja salvo em nome de Jesus. Paulo também vai dizer que por meio de Cristo fomos adotados por Deus e nos tornamos seus filhos. Nós cantamos aqui agora há pouco, os meninos cantaram, que fomos adotados pelo Senhor. Romanos 8:14-17. Assim vai dizer a palavra: pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Paulo vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, há um entendimento, né, em todas as pessoas do mundo, de que eles entendem que todos são filhos de Deus. Já viram essa expressão? Antigamente, quando eu ainda não conhecia Cristo, eu tinha mania de falar assim, às vezes depois de um dia desgastante de trabalho, eu falei assim: hoje eu vou para farra tomar todas, porque eu também sou filho de Deus. Será que verdadeiramente eu era filho de Deus? Cometendo todos os pecados e atrocidades? Porque provavelmente, pelos pecados que eu me deleitava neles, porque eu pecava de forma deliberada, o pecado não me fazia mal, eu não tinha um entendimento do quão mal o pecado me fazia, mas pelo contrário, eu me deleitava no pecado, eu sentia prazer no pecado, porque eu ainda não tinha conhecido ao Senhor Jesus Cristo. Mas será que verdadeiramente, com todos esses atos pecaminosos, eu estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus? Por isso, irmãos, nós devemos entender que filho de Deus é aquele que se entrega a Jesus Cristo, aquele que se entrega ao Senhor, aquele que reconhece os seus pecados, que se arrepende,
esse se torna, por adoção, filho de Deus. Amém? Por meio de Jesus Cristo. E ele vai dizer que por meio do qual clamamos Abba Pai. Essa palavra Abba Pai, ela tem um sentido de algo mais íntimo. É como se você estivesse falando papai, papaizinho. Sabe quando seu filho pequenininho, quem tem filho pequeno, quem já teve também vai saber, quando ele te chama, papaizinho, mamãezinha, papai, faz isso para mim, papai, me dá isso. Aquela dependência, aquela certeza de que você tem alguém com quem você pode contar. É isso que o texto está dizendo, que nós podemos clamar ao nosso Deus e chamá-lo de papai, o nosso Pai que está conosco em todo o tempo. Glória a Deus por isso, irmãos. Então Paulo aqui conclui, mostrando para nós quão grande é a graça de Deus, quão grande é o amor de Deus para com seus filhos. Vemos então Paulo agora no texto que nós lemos, no versículo 31 ao 39, fazendo 5 perguntas retóricas, que vão concluir todo o seu pensamento. Desde o capítulo 1 até o 8, agora ele conclui este pensamento. E a primeira pergunta que Paulo faz está no versículo 31, e nós vamos ler novamente o texto, fazendo a exposição de cada versículo. No versículo 31 ele faz a primeira pergunta. Aqui temos 2 perguntas, mas na verdade são 2 perguntas que vão formar uma só. E ele vai dizer: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E que coisas são essas que Paulo está dizendo? Que diremos então a respeito destas coisas? Que coisas são essas que Paulo está dizendo? Temos aqui uns versículos antes. Vamos ler aqui, versículo 26 ao 30. Paulo está exatamente citando estas coisas que ele citou, do versículo 26 ao 30. E o texto vai dizer: da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E aí ele faz a pergunta: que diremos então a respeito destas coisas? Aqui, irmãos, nos é apresentado, na primeira pergunta, um Deus protetor. Um Deus que está ao nosso lado, em todo o tempo. Independente da situação, da circunstância que você passa, Deus está conosco. Ele é o nosso guarda, é o guarda de Israel que nos protege, que nos conduz nos caminhos corretos. É o nosso Deus protetor. Quem será contra aqueles que têm um Deus soberano, Criador dos céus e da terra? Temos que ter isso em mente, irmãos. O nosso Deus, o nosso papai, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Criador do céu e da terra, do universo e tudo que neles há. Esse é o nosso Deus. Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Pai. Um Deus que nos conhece nas nossas fraquezas, que enviou o seu Espírito para que interceda por nós, aquele que sonda os corações e a mente, que faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, aquele que nos conheceu antes mesmo de nascermos e nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Irmãos, quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Como que nós vamos negligenciar um amor tão grande assim, irmãos? Olha quantas coisas o texto vai nos dizer que o Senhor faz por nós. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele entende as nossas fraquezas e Ele quer nos ajudar, Ele quer nos capacitar.
Ele enviou o teu Espírito para morar em nós, homens falhos, pecadores, não merecedores de nada, mas Ele enviou o Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar, para falar conosco quando nós precisamos. Esse é o nosso Deus, este é o nosso Pai. Quem pode se levantar contra os filhos de Deus? Ninguém. E esta afirmação, irmãos, não quer dizer que o diabo e todo o seu exército se levante contra os filhos de Deus. Porque na verdade ele se levanta assim. Eles se levantam com todo o seu exército, ele tenta destruir os filhos de Deus, mas ele apenas tenta, porque aqueles que estão em Cristo estão guardados pelo Senhor. Você toma posse dessa palavra, irmãos? Nós temos que entender e saber qual é a nossa identidade em Cristo Jesus, saber que temos um Pai que nos guarda e que nos protege. Lembra de Davi, quando ele vai lutar contra o gigante? O que ele diz para o gigante? Você vem contra mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o nosso Deus, irmãos. Temos que ter essa convicção, temos que ter essa coragem de avançar e saber que o Senhor está conosco. A segunda pergunta, que está no versículo 32, nós vamos ver aqui agora Paulo citando um Deus provedor, um Deus que provê todas as coisas para aqueles que são seus filhos. Versículo 32, ele vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa argumentação de Paulo, ele já começa do maior pelo menor. Ele já vem falando, Deus entregou aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu Filho amado, aquele que ele disse quando João Batista batizou, que o céu se abriu e veio uma voz alta clamando do céu dizendo: este é o meu Filho amado a quem me comprazo. Pensa no seu filho, irmão, na sua filha. Esse é o meu Filho amado a quem me comprazo. Se o Deus Todo-Poderoso foi capaz de entregar o seu Filho amado para morrer em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados, que dirá das demais coisas? Talvez nós andamos ansiosos por muitas coisas, pensando em muitas coisas, passando por muitas dificuldades. Sim, há adversidades na vida cristã, e às vezes podemos até nos enfraquecer na fé, mas temos que ter isso também em mente. O Deus, nosso Pai, nos sustenta e nos provê em todas as coisas. Ele está conosco em todo o tempo. Glória a Deus por isso, irmãos. A maior bênção que poderíamos receber já nos foi ofertada. O sacrifício de Jesus, Deus enviando o seu próprio Filho para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Glórias a Deus. A terceira pergunta retórica de Paulo, que está no versículo 33, do capítulo 8 de Romanos. Ele vai apresentar aqui agora para nós um Deus justificador. Versículo 33 diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Em Apocalipse 12:10, a palavra vai dizer que o diabo, ele está nos acusando dia e noite. Esse é o papel do diabo, acusar os filhos de Deus. Ele acusa. Mas nós temos que ter também esta convicção: fomos justificados por Cristo. A Bíblia vai dizer que a nossa própria justiça é como trapo de imundícia, mas pela graça de Deus fomos revestidos pela justiça de Cristo, fomos justificados por Ele. Por isso, irmão, se vier algum pensamento na sua mente, algo do inimigo, se Satanás colocar alguma acusação na sua mente, se você verdadeiramente entregou sua vida para Cristo, se você verdadeiramente está debaixo da bênção do Senhor, vivendo uma vida santa diante do Senhor, se você verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, você é justificado por Cristo. Então não aceite a acusação de Satanás. Repreenda em nome de Jesus. Diga para ele: eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai que me justifica. É Deus quem me justifica.
A quarta pergunta de Paulo, que está no versículo 34. Vamos ver agora um Deus gracioso e um Deus perdoador. Versículo 34 vai dizer: quem os condenará? E o próprio Paulo vai responder: é Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, o amor de Deus é grandioso demais pela minha e pela sua vida. Esse versículo, irmãos, ele é tão tremendo, porque ele vai dizer: quem os condenará? Porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. E ainda vai dizer que Ele intercede por nós junto ao Pai. Que amor é esse, irmãos? Glória a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. A condenação que merecíamos foi perdoada. Jesus morreu a nossa morte, pagou pelos nossos pecados. Romanos 8, versículo 1 a 2, vamos ler. Romanos 8, versículo 1 a 2. Vai dizer assim a palavra: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus livrou você do pecado e da morte. Irmãos, nós somos livres em Cristo, amém? Você toma posse, irmãos, dessa palavra? Somos livres em Cristo. Não há acusação, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo, irmãos, é um derrotado. O diabo é um derrotado. Às vezes damos muito crédito para o diabo. Que o diabo faz isso, o diabo faz aquilo. O diabo vai... Irmãos, ele é um derrotado. Somos filhos de Deus, temos autoridade. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Você é a igreja, irmão. Somos igreja. Glória a Deus. Cristo ressuscitou, vencendo a morte e nos dando liberdade. Além disso, intercede ao Pai a nosso favor. Cristo é o nosso grande advogado. Além de tudo isso, irmãos, temos um advogado poderoso, tremendo, que advoga as nossas causas, conhece realmente as nossas fraquezas. É como de Deus pensando assim: eu vou salvar esse povo, mas eles são tão falhos que eles vão continuar cometendo pecados até o fim. Mas meu filho vai estar ali, intercedendo por eles, porque eu amo esse povo. Glória a Deus. 1 João, versículo 2:1. 1 João, versículo 2:1 vai dizer a palavra: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, pecou, caiu, peça perdão a Deus. Jesus está lá, advogando a nossa causa. Uma coisa é viver deliberadamente no pecado. Uma coisa é viver uma vida de pecado. Uma coisa é pecar. Pecar, todos nós vamos pecar. Pecamos todos os dias. Mas aqueles que estão em Cristo, que têm o Espírito Santo, que são guiados pelo Espírito, o Espírito vai testificar e vai dizer: ei, você cometeu um erro, cometeu uma falha, você pecou, peça perdão. E nós colocamos nossos joelhos diante do Senhor e pedimos perdão. E o Senhor é gracioso, perdoador. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso também. E a quinta e última pergunta de Paulo, que está no capítulo 35. E agora nós chegamos aqui agora no cerne dessa mensagem, no tema dessa mensagem. E o tema dessa mensagem é o maior amor do mundo. O maior amor do mundo é o amor de Deus para com nossas vidas. Versículo 35, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo?
E aí ele vai constatar algumas adversidades. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar desse amor, irmãos. Nada pode te separar do amor que o Senhor tem pela sua vida. Sabemos sim que o pecado nos afasta de Deus, mas o amor de Deus permanece o mesmo para conosco, se nós nos arrependemos e pedir perdão a Ele. Paulo cita algumas situações adversas, terrenas, que poderiam nos separar do amor de Cristo. E ele vai dizer: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. No contexto daquele tempo, a igreja era uma igreja perseguida. O Império Romano era um império terrível, um império implacável, que perseguia a igreja de Jesus Cristo. Muitos cristãos foram mortos, torturados. E nós sabemos que nos dias de hoje, irmãos, também passamos por muitas tribulações. Também temos as nossas adversidades. E muitas vezes as adversidades, as circunstâncias das nossas vidas tentam até esfriar aquilo que está em nós, que é o amor de Deus, a chama do Espírito Santo. Mas nada pode nos separar desse amor. O Evangelho não nos garante uma vida sem adversidades. Paulo vai citar no versículo 36, continuando aqui o texto, ele vai citar aqui o Salmo 44, 22. Ele aqui remetendo agora ao Antigo Testamento, às Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, citando o Salmo 44, 22, ele vai dizer: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. A vida cristã é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega. Não existe evangelho sem entrega. Outro dia eu ouvi um comentário de um pastor, achei interessante. Ele disse assim: muitas pessoas acham que a partir do momento que você aceita Jesus, que você crê em Jesus, a sua vida vai se tornar uma maravilha. Mas na verdade é o contrário. Você creu em Jesus, aceitou Jesus, você já perdeu alguma coisa. Alguma coisa você já vai ter que renunciar. Você ganhou algo precioso, aquilo que é mais importante, a salvação. Mas em relação à sua vida, a você mesmo, você vai ter que entregar muitas coisas, vai ter que renunciar a muitas coisas, principalmente as práticas pecaminosas. Mas, irmãos, temos que entender que mesmo assim, mesmo diante dessas dificuldades, sendo sim como ovelhas a caminho de um matadouro, temos a garantia de que o Senhor está conosco, a garantia da vitória em Cristo Jesus. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Ele vai dizer no versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus, irmãos. Você toma posse, irmãos, dessa palavra? Irmãos, eu não quero trazer aqui uma mensagem triunfalista, nada disso. Mas sabe, eu acabei de dizer aqui que o Evangelho é renúncia. Mas nós não podemos nos esquecer que nós temos uma garantia de vitória em Cristo Jesus. Somos vitoriosos porque Cristo nos deu essa vitória. Ele nos deu essa condição. E nós temos que tomar posse e dizer para o mundo das trevas que nós somos mais que vencedores, porque nós temos aquele que é o Todo-Poderoso ao nosso lado, que habita em nós através do Teu Espírito Santo. E Paulo vai finalizar essa argumentação dele nos versículos 38 e 39 do capítulo 8 de Romanos. Ele vai finalizar aqui dizendo que nem mesmo as realidades espirituais podem nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Versículo 38, do capítulo de Romanos 8. Ele diz: porque estou bem certo. Interessante, irmãos, que aqui quando ele diz, porque estou bem certo, ele está dizendo o seguinte: eu tenho plena convicção e certeza do que eu estou falando. Eu tenho plena convicção, eu tenho a garantia, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Não há nada que pode nos separar desse amor, irmãos. Não há demônio, não há situações adversas, não há dificuldade, não há medo, não há nada que pode nos separar desse amor. Estamos firmes no caminho do Senhor, firmes na rocha, crendo que é Ele quem nos sustenta. Glória a Deus por isso, irmãos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Você crê nisso, irmãos? Amém? Podemos sair daqui hoje convictos de que o amor de Deus está sobre nossas vidas, de que temos um Deus que nos ama. Amém? Glória a Deus por isso. Eu queria já chamar o ministério de louvor, para a gente estar encerrando essa palavra. Glória a Deus. De tudo que foi dito aqui, irmãos, nós podemos afirmar uma coisa: que o amor de Deus, ele é, primeiramente, incondicional. Que o amor de Deus, ele é infinito. O amor de Deus é eterno. E o amor de Deus é incomparável. Nada se compara ao amor de Deus, nem mesmo o amor de uma mãe, que sabemos que é algo grandioso. O amor de Deus é incomparável. Nenhum tipo de amor pode superar o amor de Deus para conosco. Em Romanos, aqui nesta carta, no capítulo 5, versículos 7 e 8, vai dizer assim também a palavra de Deus: dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Amor incondicional. Amém, irmãos? Não merecíamos, mas Ele fez a obra. Ele morreu, Ele pagou os nossos pecados, Ele nos libertou, Ele nos resgatou do mundo de trevas e nos trouxe para a vida. E nós temos a garantia de que um dia estaremos eternamente com o Senhor Jesus, porque o amor dele é eterno. E nós experimentaremos e desfrutaremos desse amor por toda a eternidade. É difícil descrever isso, irmãos, é difícil imaginar isso. Como podemos, irmãos, negligenciar algo tão grandioso assim? Devemos responder este amor ao Senhor em gratidão, em obediência, em honra. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei o que você já passou em sua vida, ou o que você talvez tenha passado. Talvez você possa até ter nascido em um ambiente conturbado, um ambiente difícil. Talvez você não tenha tido uma infância fácil. Talvez até mesmo o amor dos seus pais possa ter lhe falhado, porque afinal de contas, o ser humano é falho. Mas há um Deus que o seu amor nunca falha. Há um Deus que o seu amor é inabalável, imutável. Porque Deus, Ele não tem uma porção, uma medida de amor. Ele é amor. Ele é a expressão plena do amor. O amor de Deus nunca falhará em nossas vidas, irmãos. E eu gostaria de finalizar, para concluir essa mensagem, lendo o livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra: o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do seu filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Aleluia, irmãos. Nosso Deus é tremendo. Ele nos ama. Ele não se esquece dos seus filhos. Aquele que começou a boa obra, Ele há de terminá-la. Creia, meus irmãos. Talvez você esteja numa condição, talvez até de uma frieza espiritual. Talvez você esteja pensando:
Eu acho que o Senhor não liga mais para mim, não fala mais comigo. O Senhor me esqueceu. Eu acho que eu não sou digno de nada. E na verdade não somos dignos de nada mesmo, porque é tudo pela graça, é tudo pelo amor. Não somos justificados pela nossa própria justiça, mas pela justiça de Cristo. Se você está nessa situação, meu irmão, minha irmã, lembre-se, o Senhor está com você. O amor dele continua o mesmo. Ele não se esqueceu de nós. Ele não se esquece nunca, jamais. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, nós vamos estar orando aqui agora. Eu gostaria que você ficasse de pé. Foi uma breve mensagem, e que o Senhor possa ter falado ao seu coração, porque eu não posso fazer nada por vocês. O máximo que eu posso fazer, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, é entregar essa mensagem, é transmitir aquilo que já está revelado, já foi escrito pelo Espírito Santo através dos seus profetas e apóstolos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pode tocar o seu coração nessa noite. O Espírito Santo de Deus, ele pode te dar a convicção que você precisa, de que você é filho amado, de que você é filho, de que você é filha de Deus. E a minha oração é para que o Espírito Santo te convença, te dê essa plena convicção. Se caso você ainda esteja aqui hoje e não entregou sua vida para Cristo, eu oro para que o Espírito Santo te convença. Porque se você está aqui hoje, é porque Deus te chamou, porque Ele tem planos e propósitos para a sua vida, porque você foi predestinado para ser a imagem do Filho de Deus. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Aleluia. Por isso, irmãos, durante essa oração, logo depois vamos orar. Abra o seu coração nessa hora. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o amor de Deus preencher o seu coração. Às vezes você está vazio nessa noite, mas eu quero declarar que o amor de Deus vai preencher o seu coração. O amor de Deus vai preencher a sua alma, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, queremos te agradecer, Senhor Deus, nessa hora. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é aquele que nos ama, que nos amou, entregando a sua vida por nós, derramando sangue precioso, pagando pelos nossos pecados. E nós temos a plena convicção de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos livres em Cristo Jesus. Pai querido, que o teu amor venha agora sobre o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Eu quero agora, em nome de Jesus, profetizar sobre a tua igreja, Pai, porque nós sabemos que muito aqui, Pai, tem sido doado a tua obra, Pai, mas nós sabemos que as trevas têm se levantado contra o teu povo, Pai. Mas agora nós queremos, em nome de Jesus, declarar a derrota do diabo, de todas as suas artimanhas, e nós queremos profetizar que essa igreja vai ser uma igreja abençoadora, uma igreja abençoada, uma igreja que prega o Evangelho, uma igreja que prega a verdade, e que em nome de Jesus, que as pessoas que adentrarem por essas portas sintam o teu amor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glórias a ti, Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos e nós te bendizemos. Aleluia. Irmãos, vamos adorar ao Senhor agora. Cante agora, irmãos. Louve ao Senhor com toda a sua força, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. amor no seu coração. Nós somos filhos amados. Somos